Plano Anual de Formação Continuada, PAFC 2013 da UEPG. Disciplina Produção de Videoaulas a partir do conceito de objetos de aprendizagem. Aluna Elizabeth Paz, turma 6. O tema da nossa aula é como a escola pode auxiliar no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, apontando alguns sinais e sintomas que o professor pode detectar na sala de aula com seus alunos. Pois na ausência da intervenção de familiar responsável pela vítima, a fim de ampará-la e denunciar o abusador, a escola e, sobretudo, nós, professores, assumimos o papel da maior relevância para auxiliá-las, quando demonstram sinais de que sofreram abuso sexual, que podem ser facilmente observados pelos educadores. Irritabilidade ou agressividade excessiva, comportamento arredio, querendo ficar sempre sozinha pelos cantos, sem integrar-se à turma ou interagir com os colegas, tem choro fácil e frequente, é excessivamente calada e inexpressiva, como se estivesse aérea, com o pensamento distante ou tentando passar despercebida para o restante da turma ou até mesmo para o professor. A criança apresenta também dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tem medo constante ou pavor inexplicável, receio de ficar sozinha, apesar de não gostar de estar sempre junto com alguém, dificuldades de aprendizagem e baixa produtividade escolar, falta de interesse ou receio de voltar para casa ao final da aula, melancolia e tristeza intermitentes, problemas alérgicos que não saram nem possuem causa ou tratamento definido. São alguns sintomas que uma criança que venha sofrendo abuso sexual pode apresentar em sala de aula. Outros indicativos de violência sexual que uma criança possa estar sofrendo e apresenta em sala de aula. Quando apresenta desenhos muito tristes que representam dor, angústia e agonia, bem como de conteúdo sexual que expõe a genitália ou representam atos sexuais, dão fortíssimos indícios de que a criança foi ou está sendo abusada, molestada sexualmente. A criança também apresenta com frequência náusea, vômito, dor no estômago, enjoo, nojo. A violência sexual. Então, como que nós, professores, vamos agir em relação a situações como essa, ao perceber situações? Em muitos casos, os professores, as professoras são os únicos adultos com quem a criança pode contar ou em quem ela pode confiar. Nós precisamos acreditar na criança e comunicar o conselho tutelar, sem fazer nenhum comentário com mais ninguém, para proteger a criança proteger e não constranger a criança vitimada e não espantar o agressor. Em hipótese alguma, fazer comentários com mais ninguém e nem tentar investigar o caso. Em caso de suspeita, comunicar imediatamente o conselho tutelar. Eles serão os responsáveis para dar sequência à investigação do caso. Se chamado a depor, o professor ou o outro funcionário, outra pessoa, tem direito ao sigilo absoluto a não ser revelado e jamais ser revelado sua identidade ou confrontado com familiares da vítima e principalmente do agressor. Situações como essas podem auxiliar muitas crianças a sair do abuso que vem sofrendo muitas vezes dentro da própria família por pessoas muito próximas. E o último slide apresenta algumas referências onde nós podemos buscar auxílio e mais conhecimento com relação a isso. Plano Anual de Formação Continuada, PAFC 2013 da UEPG. Disciplina Produção de Videoaulas a partir do conceito de objetos de aprendizagem. Aluna Elizabeth Paz, turma 6. O tema da nossa aula é como a escola pode auxiliar no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, apontando alguns sinais e sintomas que o professor pode detectar na sala de aula com seus alunos.
pois na ausência da intervenção de familiar responsável pela vítima, a fim de ampará-la e denunciar o abusador, a escola e, sobretudo, nós, professores, assumimos o papel da maior relevância para auxiliá-las, quando demonstram sinais de que sofreram abuso sexual, que podem ser facilmente observados pelos educadores. Irritabilidade ou agressividade excessiva, comportamento arredio, querendo ficar sempre sozinha pelos cantos, sem integrar-se à turma ou interagir com os colegas, tem choro fácil e frequente, é excessivamente calada e inexpressiva, como se estivesse aérea, com o pensamento distante ou tentando passar despercebida para o restante da turma ou até mesmo para o professor. A criança apresenta também dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tem medo constante ou pavor inexplicável, receio de ficar sozinha, apesar de não gostar de estar sempre junto com alguém, dificuldades de aprendizagem e baixa produtividade escolar, falta de interesse ou receio de voltar para casa ao final da aula, melancolia e tristeza intermitentes, problemas alérgicos que não saram nem possuem causa ou tratamento definido. São alguns sintomas que uma criança que venha sofrendo abuso sexual pode apresentar em sala de aula. Outros indicativos de violência sexual que uma criança possa estar sofrendo e apresenta em sala de aula. Quando apresenta desenhos muito tristes que representam dor, angústia e agonia, bem como de conteúdo sexual que expõe a genitália ou representam atos sexuais, dão fortíssimos indícios de que a criança foi ou está sendo abusada, molestada sexualmente. A criança também apresenta com frequência náusea, vômito, dor no estômago, enjoo, nojo. A violência sexual. Então, como que nós, professores, vamos agir em relação a situações como essa, ao perceber situações? Em muitos casos, os professores, as professoras são os únicos adultos com quem a criança pode contar ou em quem ela pode confiar. Nós precisamos acreditar na criança e comunicar o conselho tutelar, sem fazer nenhum comentário com mais ninguém, para proteger a criança proteger e não constranger a criança vitimada e não espantar o agressor. Em hipótese alguma, fazer comentários com mais ninguém e nem tentar investigar o caso. Em caso de suspeita, comunicar imediatamente o conselho tutelar. Eles serão os responsáveis para dar sequência à investigação do caso. Se chamado a depor, o professor ou o outro funcionário, outra pessoa, tem direito ao sigilo absoluto a não ser revelado e jamais ser revelado sua identidade ou confrontado com familiares da vítima e principalmente do agressor. Situações como essas podem auxiliar muitas crianças a sair do abuso que vem sofrendo muitas vezes dentro da própria família por pessoas muito próximas. E o último slide apresenta algumas referências onde nós podemos buscar auxílio e mais conhecimento com relação a isso.